Você tem um corpo disponível? E o que viria a ser um corpo disponível? Eu sou o Paulo Bachiega, professor de Educação Física, faixa preta de Jiu-Jitsu e junto com a Cláudia criamos a proposta Treino Lá em Casa e o método Move Mais. Aqui falamos sobre movimento de verdade, sobre você ter um corpo forte, disponível e que funcione para a vida real. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já segue o canal, porque aqui toda semana vamos trazer este tipo de aula. Quando você pensa em treinar, quais são suas primeiras referências? Talvez um corpo forte, bonito, saudável, praticar esportes, atividades ao ar livre, brincar, ou talvez queira cuidar da saúde, ter um corpo que resolva as demandas do dia a dia e, pensando a longo prazo, ter autonomia. Quais seriam as suas referências? Talvez corpos de atletas com músculos definidos e um baixo percentual de gordura. Talvez a imagem de pessoas que correm, que levantam pesos e têm uma alimentação saudável. Legal! Nessa hora, a gente começa a fazer um plano para chegar nesse ideal, certo? Começamos ajustando a alimentação, você se inscreve numa academia, talvez comece a correr. Vamos lá, o seu raciocínio está correto. Porém, existe um detalhe que vai fazer toda a diferença e neste vídeo eu vou te explicar o que nenhum outro treinador está considerando. Quanto o seu corpo está disponível hoje para as atividades que você está escolhendo. O treino que você está pensando em fazer vai realmente te dar condições para que possa evoluir neste plano? O que eu vejo todos os dias por aí são pessoas indo para a academia, muitas vezes acreditando que é a única opção, pensando em fortalecer músculos isolados como forma de preparação do corpo, ou treinando em máquinas, pensando em proteger o corpo de lesões em outras atividades que praticam, como jogos, lutas ou até modalidades como a corrida. O problema é que quase sempre acabam negligenciando um passo fundamental: o resgate de capacidades e funções básicas do nosso corpo que vão garantir a sua evolução e longevidade nesse caminho. Talvez ainda não esteja muito claro para você. Então eu vou dar dois exemplos aqui. Duas pessoas reais. A primeira é a Renata. Ela tem 40 anos, é casada, tem 2 filhos e busca treinar na academia do prédio dela 2 vezes por semana quando a rotina dela permite. Ela se sente bem com o corpo dela, o peso corporal está em ordem e ela tem uma alimentação até que balanceada. Mas a história dos últimos 20 anos dela se resume a estar sentada em uma cadeira, estudando e trabalhando, em busca do quê? Estabilidade profissional e financeira. Isso é bem comum. Bom, o fato é que agora ela sente que pode e precisa dedicar algum tempo a mais aos cuidados com o próprio corpo e a saúde. Então ela decide começar a correr. O meu outro exemplo é o Marcelo. Ele tem 44 anos, é advogado, que viveu mais ou menos as mesmas condições que a Renata. Sempre olhando mais para baixo, os ombros anteriorizados, e ele passa a maior parte do tempo sentado numa cadeira bem confortável no escritório dele. Um dia, ele vai para uma confraternização do escritório numa quadra de beach tênis e resolve jogar. Para sua surpresa, seu corpo responde bem, afinal, ele fez esportes na juventude, tem algumas habilidades. Encontrei meu esporte. Alguém aqui se reconhece em alguma dessas duas situações? Bom, eu vou começar falando dos pés da Renata. Além de passar a maior parte do tempo sentada, ela está sempre de calçado, às vezes usando um salto alto que aperta e limita os movimentos dos seus pés. Ou então, um calçado um pouco mais confortável, que possui um sistema de absorção de impacto, trazendo um pouquinho mais de conforto. Olha só, os nossos pés, quando descalços, devem possuir 3 capacidades fundamentais. Primeira, gerar propulsão, nos empurrar para onde estamos indo. Segundo, absorver impacto. Ninguém anda por aí batendo os pés no chão.
E terceiro, gerar estabilidade, ou seja, equilibrar todo o nosso corpo em cima deles. Os pés da Renata, muito provavelmente, estão com pouca capacidade de gerar propulsão de uma forma eficiente, perderam um pouco da capacidade de absorver impacto. E além disso, a capacidade de estabilização do corpo dela provavelmente está desorganizada. Percebe como apenas o fato de olhar para os pés e o contexto de vida de uma pessoa já traz uma série de informações importantes e exige uma estratégia mais elaborada na hora de pensar em preparação física. Entende que se o pé dela não funciona com eficiência, cada estrutura, músculos, tendões, ligamentos e articulações acima estão pagando preço por isso? E quem são os primeiros a acusar algum tipo de incômodo ou dor? Joelho, quadril, coluna. Já o Marcelo, que decidiu retomar a vida esportiva e se dedicar ao beach tênis, comprou raquete, se inscreveu nas aulas de beach 2 vezes por semana, contratou um personal trainer 2 vezes por semana para preparação física em máquinas, começou a se inscrever em torneios no final de semana. Tudo lindo, mas 6 meses depois, junto com a evolução no esporte, começam a aparecer as lesões. Dor nos cotovelos, dor nos ombros, dor na lombar. Já estava previsto. Lembra do histórico dele? Dia todo sentado, ombros anteriorizados, coluna rígida. As mudanças de direção que fazia 6 meses atrás eram através das rodinhas da cadeira do escritório. E de repente, correr de um lado para o outro na areia, olhar para cima, levantar e girar o braço carregando uma raquete e rebater uma bolinha em alta velocidade. Você acha que o corpo dele estava disponível para tudo isso? Consegue perceber agora qual deveria ser o olhar de treinar para ter um corpo disponível? No método Move Mais, acreditamos que um treino deve preparar seu corpo para as mais variadas atividades. Resgatar capacidades básicas como ganho de amplitude articular, gerar estabilidade e equilíbrio, expressar força, capacidade de se adaptar e se reorganizar no espaço. Treinar vai muito além de levantar peso, fazer alongamentos ou estar com o cardio em dia. Envolve preparar seu corpo de um jeito que ele visite outras possibilidades, experimente novos caminhos, resolva problemas, que você amplie o seu repertório motor. Um corpo com mais repertório é um corpo mais preparado e mais disponível. Agora, voltando aos nossos amigos que serviram de exemplo. Ou até mesmo você, que quer correr, jogar, surfar, fazer uma trilha durante uma viagem com os amigos, se aventurar em uma cachoeira, brincar com os filhos e os netos, ou apenas se sentir seguro para fazer uma viagem e ser capaz de dar conta da própria bagagem. Faz sentido ter um corpo disponível para a vida? Gostou desse conteúdo? Já curte, deixa o seu comentário e aproveita para compartilhar com aquele amigo ou amiga que precisa entender tudo isso que a gente falou por aqui. E se quiser experimentar um pouco de tudo isso que falamos por aqui na prática, eu vou deixar nos comentários o link para a nossa consultoria Move Mais.